Esse conteúdo de hoje, ele é para pessoas comuns que querem ficar sem as crises de ansiedade e que sofrem com esse tipo de comentários, né? E realmente isso é bem complexo mesmo, né? Dizem, né, por exemplo, assim, que é para parar de inventar coisas, né? E eles acham que você está inventando tudo que você sente. E por que será que dizem isso? Tem um motivo e eu vou trazer ele hoje à noite aqui, tá bom? Então vamos lá. Ah, quero dizer também que esse conteúdo aqui que eu abordo é meramente informativo, não traz diagnóstico para ninguém, tá? Então, vamos em frente aí. Vamos descobrir o motivo das pessoas acharem que é coisa na sua cabeça quando você tem uma crise de ansiedade, né? Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. E assim, na sua família também acontece, porque a gente escuta bastante, né? Nas famílias, né? Onde elas dizem que elas dizem, de onde veio isso? Só pode ser coisa da sua cabeça, né? E acontece que no momento da crise, você sente muitas coisas ao mesmo tempo. E quando você sente isso dessa forma, você não consegue explicar exatamente o que está se passando com você. Esse é o ponto principal, tá? E quando a pessoa não consegue explicar o que ela sente durante uma crise de ansiedade, os outros interpretam dessa forma, tá? E outra coisa que acontece também, a pessoa muitas vezes dá a crise, faz um alarme geral, assim, chama vizinho, chama amigo, chama o marido, chama a esposa, seja lá quem for, a irmã, e me leva para o hospital porque eu estou passando mal, vou morrer, né? E aí, quando chega no hospital, passa. Às vezes nem chegou no atendimento ainda, e a pessoa já não sente mais nada. E aí, o que que é dito? É coisa da sua cabeça, né? E é por esse motivo que as pessoas dizem isso para você, tá? Porque assim, como é que explicar uma falta de ar que já passou, né? Aí querem às vezes saber o que que tu sentiu, como é que tu tá, e é difícil. E por que que é tão difícil? Tem também um motivo nessa questão, tá? Então, por exemplo, assim, é difícil explicar em palavras tudo o que você sentiu naquela hora da crise, tá? Porque você sente na crise de ansiedade um monte de coisas ao mesmo tempo. Envolve, assim, ao mesmo tempo, sentimentos, pensamentos, né? O que você sente? Muito medo, né? Muito medo. Então, ao sentir muito medo durante a crise, junto com isso, não é só o medo que você sente. Você passa milhões de cabeça pela sua, quer dizer, milhões de pensamentos pela sua cabeça. E além de passar um monte de pensamentos na sua cabeça, você ainda tem junto os sintomas físicos. São três níveis da sua vida que estão em movimento, não estão estagnados, estão realmente muito agitados. Isso gera, no momento de explicar isso, gera uma certa confusão na sua própria cabeça. Porque é muita coisa ao mesmo tempo para explicar. Uma coisa é explicar uma dor de dente, né? Ou uma dor de cabeça. Mas agora explica todos esses sintomas ao mesmo tempo. Gera essa confusão
E você chega assim a sentir vergonha, porque caramba, eu estou sentindo de verdade tudo isso. Só que eu não consigo explicar. Aí o outro que não sabe o que é crise de ansiedade, outra pessoa que nunca teve uma crise, né, não faz ideia do desespero que você está vivendo. E é um desespero real. Assim, ó, o medo às vezes não tem nada a ver. Você tem medo de coisas que não precisaria, de repente, estar com medo. Só que o que você sente é real. O seu medo, ele machuca muito, né? Então, quando isso acontece, os outros, eles interpretam assim, eles acham assim, ó, não, mas a pessoa não sabe explicar o que está sentindo. Quando vê, tudo passa, fica tudo bem. Ah, só pode ser coisa da cabeça dela. Não, não pode ser que seja verdade, né? E você sabe que passa por muita dificuldade mesmo na hora da crise, né? Então, por exemplo, assim, a Roberta, que é uma cliente minha, né? Por exemplo, ela se frustrava muito, 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 porque os familiares, eles não a levavam a sério, quando ela tinha uma crise de ansiedade, sabe? Eles faziam piada, olha que complexo, né? Faziam piada dela, usavam de deboche, e ela me dizia, Edi, mas não é coisa da minha cabeça. E é verdade, não é coisa da cabeça dela. Ela realmente está sentindo muita coisa ao mesmo tempo durante a crise de ansiedade, né? E quando eu expliquei para ela que ela estava só se desgastando com a opinião dos outros, sabe? Eu disse, seria muito, muito melhor se em vez de você se preocupar tanto assim com a opinião dos outros, se você começasse quer dizer, procurasse a se entender melhor, a se conhecer melhor antes e durante e depois da crise, e você começar a descobrir formas que vão te deixar mais tranquilo, tranquila, né? Fazendo com que você administre melhor aquele momento ou até faça com que as crises diminuam bastante e melhor ainda quando elas nem aconteçam, né? E essa Roberta, então, ela me procurou por indicação e para quem já me conhece, sabe que eu tenho um método que realmente cura a pessoa da crise de ansiedade em 7 dias. E o fato da pessoa que está se tratando não estar melhorando, não consegue, faz às vezes terapia, faz as consultas, toma remédio e não consegue parar com a crise continua, não é sua culpa, não é culpa sua e nem do médico, porque a orientação que a gente sempre escuta é que crise de ansiedade não tem cura, que tem que se tratar para sempre, ou tem que fazer um tratamento longo, né? Então, isso é o que eles entendem sobre crise de ansiedade. Só que o método que eu utilizo, ele vai diretamente no nível das emoções e ele elimina o medo que a pessoa sente. E quando a gente tira o medo que a pessoa sente, ela simplesmente fica sem as crises, os sintomas desaparecem também, né? Então a Roberta foi uma das pessoas também que ficou sem as crises de ansiedade, né? E quando eu falei para ela assim, quem sabe você está dando muita importância, né, para os outros e quem sabe começa a compreender a si mesma em vez de ficar focando nos outros e se sentindo envergonhada e se sentindo mal com isso, né? Daí ela me olhou e ela disse assim: é verdade, Edi, tem razão. E foi muito legal o atendimento dela, ela começou a se sentir outra pessoa depois, né? E onde eu vejo assim que as pessoas erram bastante essa questão da crise, né? Talvez você me diga assim, ó, Edi, mas eu só queria que as pessoas me entendessem
sabe? Que elas entendessem pelo que eu estou passando. Eu até entendo você. Quem não quer ser compreendido num momento desses? No momento da crise, é um momento tão delicado, é um momento tão... A gente se sente tão vulnerável, né? E com tantas coisas que está sentindo ao mesmo tempo, com tantos medos que estão atuando em você naquele momento, né? Eu até entendo que você queria muito que os outros entendessem você, né? Só que você parou para pensar que eles talvez nem saibam o que é que você realmente está sentindo numa crise de ansiedade? Não é nem por mal. Eles não, para quem nunca viveu isso, não faz ideia do que é que a pessoa está sentindo e está passando, tá? Então, e pode ser que nunca virão passar por uma situação dessas. E você continua cobrando deles, né? Das pessoas que estão junto a você. É, é uma coisa que talvez é só um desgaste de energia da sua vida. Esperando que eles compreendam, se até agora, por mais que você fosse tentar explicar os sintomas, tentar explicar o quanto de medo você tem, quanta dor você sente, eu acredito que mesmo assim, eles não vão entender você. Se eles nunca passaram por situação de crise, eles não conseguem, não é que eles não querem, eles não fazem ideia pelo que você passa. Então, o ponto cego da pessoa, que nem para quem está com crise, é ficar esperando assim, de que alguém perceba isso e entenda. E vou te dizer que por mais que se esforcem para entender, ou talvez até compreendam, não vai mudar muito o que você está sentindo, né? E talvez você vai ficar se desgastando por demais ficar cobrando dos outros. Alguém que está aí, me conta, escreve aí para mim, se você passa por essa situação também de não ser compreendido no dia a dia em relação às suas crises. Coloca aí para mim, para eu saber, tá bom? E uma pergunta assim, que eu também muitas vezes eu faço é, será que você não está colaborando nessa questão? Porque se você está, de repente, dando muita importância, o que seria, na verdade, importância? É você importar para dentro o que o outro está dizendo sobre você, né? Você traz para dentro. Então, você se importa com aquilo. Então, eu vou querer, assim, que você se observe nisso. Se você talvez não está colaborando, dando muita importância e acreditando no que eles estão dizendo. Porque acontece sim, a gente chega a ponto, ainda mais quem tem crise de ansiedade tem o medo de enlouquecer também. Porque passa tanta coisa na cabeça, tantos pensamentos negativos, tantas coisas acontecendo na cabeça, que a pessoa chega realmente a pensar que está enlouquecendo, né? Então, ela tem muito mais facilidade de acreditar no que o outro está dizendo, achando que ele está certo, inclusive, tá? E cuidado também com como que você lida com os seus pensamentos, né? A sua cabeça já não para, e ainda se você, nessa velocidade toda de pensamentos acelerados, você pensa muito negativo, isso só piora a situação, né? Então, é muito importante você se dar por conta disso também, sabe? Do quanto provavelmente você está colaborando para que essa situação fique cada vez pior. E eles continuam achando que o que você está vivendo é frescura,
que é coisa da sua cabeça, né? A Edila falou aqui que a ansiedade está muito forte. Pois é. Então, eu tenho que procurar, assim, ver no que pode mudar a forma de pensar, ter comportamentos um pouco diferentes no dia a dia também, né? E outra coisa, a pessoa geralmente que é ansiosa, é bem natural a pessoa ter a cabeça sempre no amanhã, no depois, já preocupada com tudo, espera o pior, acha que as coisas não vão dar certo. Então, dentro dessa questão, também começar a tomar um cuidado, um certo cuidado com o que pensa. É um autocuidado que precisa ter nessa questão, né? E qual seria esse jeito certo de fazer essa mudança? Como que dá para mudar tudo isso, né? E, em primeiro lugar, eu quero que você saiba que não é coisa da sua cabeça, tá? Que o que você sente é real. Os seus sintomas que você sente no seu corpo, eles são reais. Você está sentindo, eu não estou dizendo que eles matam, nada disso, tá? Eu só estou querendo que você saiba, entenda que realmente você não está louca ou louco, tá? E que o que você sente não é coisa da sua cabeça. Você realmente sente tudo isso, tá? Então, a primeira coisa, tome essa consciência. E quando alguém te disser, mas isso é só coisa da sua cabeça, nem responda. Nem responda. Fica tranquilo, lembra do que você ouviu agora, porque você realmente está em processo de sofrimento naquele período, sabe? E passe a se perceber mais no dia a dia, se dê mais valor, tá? Porque às vezes a pessoa se desvaloriza, se desmerece, fica totalmente a, assim, ela mesma se abandona, sabe? Então eu quero convidar você, com muito amor e carinho, a voltar a se olhar, a cuidar de si. Esse cuidar de si, às vezes, é até fazer uma unha, fazer um cabelo, sair para caminhada, sabe? Dar uma volta. Não se abandonar por causa dessas questões todas, né? E não espere mais dos outros. Não fique esperando, acreditando que os outros um dia vão chegar, vão te compreender, e você vai se sentir melhor. É que vai, de repente, demorar muito tempo até que alguém lhe compreenda, e nesse processo você fica em sofrimento solitário, tá? E porque quando você entender que não é coisa da sua cabeça, já vai fazer muita diferença dentro da sua cabeça. Eu quero, inclusive, te passar 3 sugestões para essa semana. Em primeiro lugar, que eu acho que eu já citei várias vezes hoje aqui, não conte tanto com os outros, sabe? Procure não esperar, assim, nada de extraordinário. Faça mais por você. Cuide do seu interior, da sua vida, do seu aqui e agora. Sinta mais a sua presença. Isso é a primeira coisa, então, não conte, não espere muito dos outros, tá? E a segunda, comece a treinar respirações lentas e profundas, desacelere pensamento, sabe? Desacelere, de repente, a velocidade da sua fala, desacelere
a sua caminhada, porque tem gente que às vezes corre o tempo todo, acredita que não pode fazer nada devagar, tá? Então, em primeiro lugar, não conte tanto com os outros. A segunda coisa, comece a treinar essas questões de reduzir a velocidade do que você faz as coisas. Quando vai comer, come mais devagar. Perceba o que você está comendo, sabe? Não engole tudo inteiro. Senta na mesa, come com calma. E eu tenho uma meditação guiada, caso você tenha crise de ansiedade e te dá um medo, né, naquela hora, ouça uma meditação guiada que eu deixei na descrição do vídeo ali do YouTube, tá? E também deixei lá no link da bio. Então, é um vídeo do YouTube onde eu gravei, e ali é mais uma meditação para na hora da crise, né? A pessoa pode ouvir na hora da crise, caso tenha alguma crise. E sempre que você puder, busque ajuda. Não sofra calado, sozinho ou sozinha, ou calada. Saia desse processo realmente se expressando. Procure alguém em quem você confia e fala pelo que você está passando. Essa semana eu até atendi uma cliente e ela comentou comigo que ela aguentou, não sei, aos 15 anos ela começou com crises, e ela aguentou isso sempre quieta, nunca falou nada para ninguém. Eu vou dizer que eu admiro até, porque eu não sei se eu seria tão forte em ficar calada, aguentar isso tanto tempo, sabe? Sem comentar com ninguém. Então, sempre busquem alguém em quem vocês confiam, para poder, contar com aquela pessoa, sabe? Para que, pelo menos, ela dê um certo apoio e busque ajuda, sempre que possível, tá? Porque conviver com isso gera consequências. Às vezes, de tanto a pessoa ter crises com muita frequência, pode gerar futuramente um problema cardíaco, inclusive. Hoje pode não ter, mas ficar tanto tempo com essas sensações, com a adrenalina sendo jogada com tanta frequência, com tanta força e intensidade para o seu corpo, com o tempo você vai gerar consequências mais graves. E a minha pergunta é: até quando você vai viver assim? Até quando você vai ficar nessa situação de crise? E o medo, com o tempo, ele se materializa no próprio corpo. E como que é a materialização dele? Vocês já ouviram falar de pessoas que têm cálculo renal, que são as pedras nos rins? Pois então, cálculo renal, pedra nos rins, é o medo materializado. Então, evitem todas essas coisas. Evite essas coisas. Se trate antes que tenha uma consequência maior. Tá bom? Então, é isso. Hoje eu quis passar essa mensagem sobre entender o motivo das outras pessoas acharem que o que você sente é coisa da sua cabeça. Agora você já sabe que não é coisa da sua cabeça, é coisa do seu corpo inteiro, né? Até passam milhões de pensamentos na sua cabeça, você sente realmente o aperto no peito, a falta de ar, o coração batendo forte. Então, não é coisa da sua cabeça, não. Não é mesmo. Tá bom?